Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula de Artistic Dance online. A proposta da aula de hoje segue com os movimentos padronizados e movimentos crus. Eu escolhi uma gama de movimentos, entre eles que eu me recorde aqui, porque foi feito ontem a filmagem, que eu me recorde, nós tivemos movimentos padronizados e movimentos crus, movimentos do balé, certo? Movimentos como plié, GT, em formato cru, tá bom? Que é o que? Movimento não treinado, certo? Movimento não perfeito, tá bom? Alongamentos, como um alongamento simples, agachamento, alguns movimentos de base do Tai Chi, do Kung Fu, e que eu me recorde só isso. Em todas as propostas eu vou seguir o mesmo planejamento, se adequando aos estilos da modalidade de dança, igual aos outros vídeos. Na proposta de hoje eu vou direto, eu vou colocando as exemplificações práticas para que você possa acompanhar do seu jeito, copiar as movimentações para você entender, certo? Recomendo que você assista várias vezes o vídeo e coloque em prática várias vezes para você entender, para o seu corpo entender mais ou menos como que se coloca em prática essa proposta. E no final do vídeo eu venho fazendo um fechamento aqui, uma contextualização para vocês terem mais ou menos uma noção das ideias. Deixa eu ver aqui mais que é importante de se pontuar. Existe uma série de categorias ali que vocês vão perceber que estão mescladas entre si. Então, eu fiz uma jogada de colocação mista entre uma proposta de exemplificação e de colocação dessas práticas de uma maneira mista. Então, movimentos padronizados com os movimentos crus. O que são esses movimentos padronizados? São exatamente essas cadências de movimentos específicas de modalidades já existentes. Então, no caso do balé, é uma modalidade de dança já existente, onde eu preciso ter um estudo, pelo menos um básico de estudo, sobre o entendimento de algumas posturas do balé, pelo menos. Então, hoje eu trago também algumas posturas do balé e coloco em prática alguma coisa ali em movimentação crua, que não há treino. Vocês vão ver movimentos que eu faço com os pés totalmente fora dos padrões exigidos exatamente do balé, exatamente como é pedido o balé, não é perfeito. Então, o movimento cru, ele não é perfeito. E para você saber mais sobre o que é movimento padronizado, o que é movimento cru, na metodologia da Artistic Dance de base, você pode ter acesso aos links no canal, né? No canal tem algumas exemplificações de cada tipo de movimentação. Estilo ritual.
criativa esse.
Já fechando, então já devo explicar que não há muita diferenciação do que se coloca nisto. Isto é um exemplo e uma forma de treinamento, tá? Para se colocar em prática, você pode mesclar da mesma forma como eu fiz, deixar que os movimentos se sigam para você ter uma experienciação disso, né? Trazendo mais a categoria pura, o estilo pura. Ou então você pode colocar exatamente como foi feito, né? Exatamente cada estilo, um de cada. E na próxima aula eu vou trazendo para vocês os estilos, as vertentes modalidades e fechando com a Artistic Dance, tá ok? A parte difícil de se colocar em prática estas movimentações é que elas têm mais ênfase, elas têm mais base, mais contexto, quando você coloca mais no estilo complexo, mais no estilo criativa, quando você coloca mais no estilo até o estilo livre. Então, o complexo, criativa e o estilo livre. São 3 estilos que você consegue abarcar esse tipo de movimentação de uma maneira mais tranquila. Mas os outros já requerem um pouco de desafio, que é onde você vai colocar esses movimentos padronizados, por exemplo, no estilo ritual para adoração. Como que eu vou colocar e expressar a minha adoração através desses movimentos padronizados? Como que eu vou colocar a minha forma de sensualizar no estilo sensual com esses movimentos padronizados? Então, esse é o grande desafio da questão. Acaba soando nesta aula como uma forma de desafio um pouquinho maior do que a aula 2, que são os movimentos padronizados e os movimentos crus. Se você tiver dúvidas, me encaminhe para prof.loretamarjorie@gmail.com. Até a próxima!